Boa noite. Eu queria começar contando uma história que eu lembrei ontem quando eu estava preparando. Quando eu era criança, lá em Londrina, minhas duas avós são de Londrina, e eu tinha uma avó que morava em casa e uma avó que morava em apartamento. E eu lembro muito bem de que na casa da minha avó, mãe do meu pai, no quintal dela tinha um pé de pitanga. E a gente sempre ia lá, eu e meus primos, a gente comia lá pitanga direto, assim. Na minha avó do apartamento, que é a mãe da minha mãe, sempre tinha muitas frutas também. Não tinha quintal, obviamente. Mas na sala tinha uma fruteira, assim, e tinha uma carambola lá. E eu sempre achei aquela fruta muito interessante, assim, muito, muito bonita, tal, diferente. Mas eu nunca comi, porque aquela fruta era de plástico. E eu lembrei disso porque a gente hoje vai estudar uma passagem de Gálatas. E a carta de Paulo aos Gálatas, ela usa muito de contraste. Paulo sempre está comparando coisas, apontando as diferenças dessas coisas e ele trazer uma verdade. E eu lembrei ontem dessa situação das frutas, de uma fruta que eu ia lá e colhia direto do pé, e de uma fruta que eu vi toda semana, mas eu nunca pude comer porque ela não era uma fruta de verdade. De como às vezes uma coisa que pode até ser parecida, mas se ela não é genuína, ela merece uma atenção nossa muito grande. E o texto que a gente vai ler hoje é o final do capítulo 5 de Gálatas. Eu vou ler os versículos aqui do 16 ao 26. Diz assim: Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui, mais uma vez, a gente vê Paulo usando essa linguagem de contrastes e essas comparações entre duas listas aqui de tipos de comportamento, digamos assim. Parece que ele está falando sobre uma lista do que fazer e uma lista do que não fazer. Uma delas tem coisas ruins que os cristãos não devem praticar e a outra tem coisas boas que eles devem buscar. E a gente tem duas palavras-chave nesse texto, que são obra ou trabalho e fruto. E essas duas palavras elas estão relacionadas à ideia de resultado. São duas palavras que têm no sentido delas, na maneira como a gente usa elas, um significado de você estar tendo alguma coisa e um resultado daquilo. Ela é como é que eu posso dizer? Ela é como um efeito de alguma coisa. Você faz um trabalho para conseguir algo, você trabalha e você tem um fruto. E aí, vendo esse texto, a gente pode começar a perceber dois tipos de perfis. E isso é muito comum na igreja de Jesus e na igreja que não é tão igreja de Jesus assim. Mas a gente tem pessoas que eu vou chamar aqui da galera do não fazer e a galera do fazer.
A galera do não fazer é a galera que está sempre lembrando eles mesmos e lembrando os outros de todas as coisas que são condenáveis e repugnantes e que você não pode fazer, e de que você vai para o inferno se você fazer, e de como são terríveis e como você é mau se você fizer. Tem essa lista de coisas erradas e pecaminosas, e o objetivo da vida dessas pessoas é jamais cometer nenhuma dessas coisas. É jamais ser visto ou praticar qualquer um desses atos que está descrito nessa primeira lista. E por conta disso, alguns deles acabam colocando o pecado acima das pessoas e supervalorizando o pecado e a condição pecadora acima da pessoa e do pecador, que é quem Deus ama. E aí tem a galera do fazer. Eles estão sempre lembrando a si mesmos e aos outros sobre o amor de Deus, a paciência e tudo aquilo que deve ser praticado. Tem uma lista de coisas consideradas excelentes e boas, e o objetivo principal dessas pessoas é agir de acordo totalmente com essa lista. É fazer tudo o que está escrito ali, e fazendo aquilo, ela vai ser uma pessoa melhor, e ela vai agradar a Deus, e ela vai ser uma pessoa que serve a Deus. Algumas pessoas acabam se considerando superiores, ou menosprezando aqueles que não praticam as coisas que eles praticam. Então a gente tem um grupo de pessoas que não gosta daqueles que fazem as coisas que eles não fazem, e a gente tem um outro grupo de pessoas que não gosta das pessoas que não fazem aquilo que eles fazem. Mas o ponto aqui não é identificar quem pertence a qual lista, e nem quem é de qual perfil. O ponto de Paulo aqui é identificar a razão e o motivo pelo qual as pessoas se comportam dessa forma. Qual que é a razão das pessoas estarem cumprindo categoricamente qualquer uma dessas duas listas? E daí a gente começa aqui no texto do versículo 16 ao versículo 18. No versículo 16, ele fala então para a gente viver pelo Espírito. E essa palavra vivam que ele usa aqui, viver, no grego é a palavra peripatel. Ela significa andar como a prova de habilidade de poder andar. Essa palavra foi usada anteriormente no Novo Testamento, se referindo a algumas pessoas que eram paralíticas e Jesus curou. E daí quando Jesus fala assim, então levanta e anda. É nesse sentido de tipo assim, mostra que você sabe andar. Mas ela também pode ter um sentido de você viver aquilo ou se ocupar com aquilo. De você ter uma certa liberdade naquilo que você está fazendo. Então seria caminhar com liberdade, digamos assim. Depois, no versículo 17, ele fala, apontando de novo esses contrastes, de que os desejos, eles não são necessariamente ruins. A gente costuma associar desejo com uma coisa negativa às vezes, porque a gente ouve muito falar sobre os desejos da carne, mas aqui Paulo está dizendo que o Espírito também tem desejos. E a gente percebe então que o desejo por si só ele não é ruim, mas o que importa de verdade é a origem desse desejo. O que está levando a gente a desejar isso? Além, é lógico, do que a gente está desejando, né? E depois, no versículo 18, ele faz de novo uma comparação entre o Espírito e a lei. Só que aqui é interessante como ele usa, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Então a ideia é de que você pode escolher ser guiado, conduzido, liderado por algo ou alguém para algum lugar. E, em contraste disso, você pode estar sendo coberto ou restringido. Essa expressão mesmo que é usada aqui de baixo da lei, ela é usada quando a pessoa está em submissão a alguma coisa, numa posição de autoridade, por exemplo, ou mesmo quando você tem uma coisa que está cobrindo outra coisa. E eu achei um outro versículo onde essa palavra no grego é usada, de baixo, quando Jesus está falando sobre a lâmpada que não é acendida para ser colocada debaixo de uma vasilha. Então, a ideia aqui também pode ser de que a lei ela nos restringe, e ela nos impede de desfrutar dessa liberdade. Então a gente tem aqui dois caminhos. A gente tem o caminho da carne, com o pecado,
passando pela lei e terminando em morte. E a gente tem o caminho do Espírito, com a fé, passando pela justificação e resultando em vida. E a ideia de a gente ter esses dois caminhos, ela fica bem evidente na sequência aqui do versículo 19 ao 21, quando ele começa então a descrever as obras da carne. Então ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui a gente tem essa ideia de obra, de trabalho. E trabalho é um esforço externo para realizar alguma coisa. As obras da carne sou eu trabalhando contra mim mesmo. E a gente consegue identificar alguns grupos nos quais essas obras da carne podem ser categorizadas, digamos assim. Elas podem se manifestar espiritualmente, ou seja, trazendo engano espiritual para a gente, e através dos exemplos ali que ele dá como idolatria ou feitiçaria. Pode nos prejudicar também socialmente, com ódio, ciúmes, divisões, ira. Sexualmente, orgias, imoralidade, fornicação e adultério, e compulsões e vícios. A gente tem ali embriaguez, devassidão, a gente pode também colocar aqui consumismo, gula, fofoca, tudo aquilo que nos domina, ou como Paulo também usa em outras passagens, que a gente permite que nos domine e se torne mestre sobre nós. A gente vê como a idolatria, a feitiçaria, na ideia de você manipular Deus ou manipular a divindade para que ela faça aquilo que você quer, e de que você vai fazer coisas para ser atendido, e então dessa forma você vai se relacionar espiritualmente, conseguindo as coisas que você quer e não buscando aquilo que Deus quer. Aqui quando fala socialmente, a gente tem em ódio, ciúme, divisões. Você vê como as obras da carne também começam a afetar nossas relações com as pessoas, com a nossa família, com o nosso próximo, nossa comunidade na igreja, com a igreja de Cristo como um todo. E a gente também percebe que as obras da carne prejudicam o nosso relacionamento direto com Deus, nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com a gente mesmo. Porque o propósito disso tudo é que esses hábitos comecem a deturpar aquilo que a gente vive e comecem a nos enganar sobre quem Deus é, sobre como a gente deve nos relacionar com as pessoas e sobre a nossa identidade. As obras da carne são o esforço para danificar. No versículo 21, ele fala que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E eu acho isso muito justo, porque é interessante como ele usa a palavra herdarão, porque você tem ali a ideia de herança que é passada de um pai para os seus filhos. E se a pessoa vive em desobediência e rebeldia e não quer ser filha, não tem por que ela herdar alguma coisa. Seria completamente ilógico isso, não faz o menor sentido. Mas a ideia de nós, sendo filhos, herdarmos aquilo que Deus tem para nós, além de uma verdade muito importante, é uma coisa que enche a gente de esperança. Porque também mostra, de certa forma, que o motivo da gente receber isso é por ser filho e não pelo que a gente faz. Mas em oposição ao que a gente faz, Paulo aplica aqui também algo que é produzido. E ele fala dos frutos. Aliás, do fruto. Do versículo 22 ao 23. Ele continua dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então o fruto é o resultado natural de uma árvore nutritiva e saudável.
E esse fruto que ele está falando aqui, ele forma em mim o caráter de Deus. O fruto é uma coisa que surge de dentro da árvore. Ela pega os nutrientes do solo e do ambiente onde ela está, da natureza, e ela naturalmente começa a produzir flor e daí produzir frutos, como uma forma também de reproduzir. E a gente percebe uma diferença muito interessante entre a ideia de você ter um esforço para realizar algo e de uma coisa que é gerada naturalmente. De uma coisa que você faz externamente e de que não faz parte de quem você é, e de uma coisa que é produzida pela tua natureza. Então a gente percebe que o fruto do Espírito edifica o meu relacionamento com Deus, porque ele revela o caráter de Deus para mim, e ele coloca em mim, ele agrega em mim atributos de Deus que ele começa a colocar em mim, como amor e fidelidade. Ele edifica o meu relacionamento com o próximo também, com paz, paciência e mansidão, e edifica o meu relacionamento comigo mesmo. Alegria, amabilidade, domínio próprio. A gente começa a perceber que o fruto do Espírito ele começa a trazer vida para tudo que está ao nosso redor. E em contraste com o propósito destrutivo das obras da carne, a ideia do fruto do Espírito é construir coisas em nós e edificar em nós e nos usar para edificar outros. Então a gente começa a pensar como seria interessante viver amando uns aos outros de verdade, assim. E não só de saber que a gente tem que amar uns aos outros, mas de você realmente sentir amor pelas pessoas. E para você entender um pouco melhor essa relação, pensa numa pessoa que você realmente ama. Tipo, pai, mãe, filhos, um cônjuge. E pensa numa pessoa que você não sente empatia nenhuma, assim. Uma pessoa que você talvez nem goste. E você sabe que você tem que amar. Mas a maneira que você sente e se relaciona com essas pessoas é diferente. Esse tipo de relação, de amor, é algo que só pode ser produzido por Deus em nós. E também ser pacífico, ser paciente, ser gentil, e de como isso afetaria a nossa relação também com outras pessoas, no sentido de comunidade, de vida em igreja ou vida em sociedade. Ser fiel e contar com a fidelidade dos outros também. Poder ser uma pessoa confiável e poder ter credibilidade na tua palavra, no que você diz, e você conseguir realizar aquilo que você disse. E das pessoas também poderem confiar no que você está dizendo. Você não precisar desconfiar de ninguém, não precisar duvidar de ninguém. E também ter domínio próprio. Não deixar que nada domine você, no sentido de um pecado ou algo que nos oprime ou que nos controla mesmo e nos leva a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, ou que já nos controla tanto a ponto da gente achar que realmente quer e gosta dessas coisas erradas que a gente pratica. E aí, pensando em tudo isso, vem uma pergunta muito importante, que é como a gente vai de uma lista para outra. Como a gente deixa as obras da carne para o fruto do Espírito. E essa pergunta ela é muito importante não só para esse assunto, mas para a nossa teologia. Ela é muito importante porque ela define como a gente vive a nossa vida cristã. Normalmente, o que a gente faz quando a gente tem um tipo de comportamento, um objetivo ou alguma coisa que a gente quer conquistar, a gente estabelece essa meta e esse padrão e a gente tenta trabalhar em função disso. Então, agora, recentemente a gente teve, Ano Novo, e aí a galera tá lá, colocando metas e estabelecendo novos hábitos, e esperando coisas novas pro ano, e desejando coisas novas pro ano, e a gente estabelece essas coisas e tenta viver buscando essas coisas. Vou voltar pra academia, vou voltar pro CrossFit, vou comer melhor, vou passar mais tempo em casa, vou gastar menos dinheiro, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou assistir menos televisão, passar mais tempo com os meus filhos. A gente começa a formular várias metas e a gente vai usando essas metas como um parâmetro para saber se a gente está indo bem ou não.
E a gente vai vivendo e buscando essas coisas. Mas o problema aqui é que se a gente considera o fruto do Espírito como uma lista de bom comportamento e excelência moral, e a gente vive tentando buscar essas coisas, a gente vai acabar no mesmo lugar que os Gálatas estavam. O engano deles foi aceitar os padrões dos judeus, crendo que isso ajudaria eles a se tornar mais justos. Então, acontece isso muito com a gente quando a gente converte. Você chega na igreja e daí você percebe que você é bem diferente daquelas pessoas que estão lá. Às vezes tem alguns hábitos e algumas coisas que você tem que não condizem com o que aquelas pessoas fazem. E daí a gente começa a pensar, bom, então eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a agir dessa forma. Eu vou começar a falar dessa forma. Eu vou começar a adorar dessa forma, porque aqui a gente adora assim, aqui a gente bate palma, aqui a gente não bate palma. Aqui a gente canta alto, aqui o pessoal do louvor dá um tempinho pra gente orar alto, aqui não. Tipo, aqui a gente tem intervalo e bebe café. Tipo, essa igreja aceita tatuagem, aquela não aceita. A gente começa a perceber que existem listas nos lugares e a gente vai tentando se adequar. Porque eles pensavam assim, agora que nós somos cristãos, a gente tem muita coisa errada na nossa vida. Mas esses judeus, eles são o povo de Deus, então eles estão fazendo alguma coisa certa. Quem sabe se a gente adotar os padrões deles, a gente começa a ser pessoas melhores. Mas o problema aqui, e é justamente aí que entra a relação entre um dos motivos principais da carta de Paulo aos Gálatas, e essa passagem onde ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito, que é a relação com a circuncisão. A questão da circuncisão estava sendo bastante debatida aqui, porque algumas pessoas estavam aceitando ser circuncidadas, porque outras pessoas estavam exigindo que elas fossem circuncidadas. Então é assim, nós somos circuncidados, nós somos melhores que vocês, porque vocês não foram circuncidados. Mas se vocês circuncidarem, daí vocês são bons iguais a gente. Ou então, não, a gente não é circuncidado, então a gente precisa se circuncidar, porque senão a gente não vai ser aceito. E o problema aqui está justamente em ter na circuncisão, ou nesse ato, nesses hábitos, alguma coisa que vai motivar uma melhora em nós e que vai fazer a gente ser uma pessoa mais aceita diante de Deus, ou mais correta, ou mais justa diante de Deus. A gente cria os nossos próprios planos para ser justo. Mas a gente esquece que tentar ser justo sem Cristo é exatamente o que Paulo está tentando prevenir aqui. A gente não percebe que quando a gente fica relutando e combatendo um pecado com a nossa própria força, mesmo que a gente consiga vencer esse pecado, isso é obra da carne. Se eu bebia pra caramba e eu paro de beber pelo meu próprio esforço e meu próprio mérito, isso é obra da carne. Mesmo que seja eu não me embriagar mais. Da mesma forma que a gente acaba achando que isso é uma certa melhora, mas no final das contas, se a gente parar para pensar, o pecado do orgulho, ele acaba com tudo, cara. Essa semana eu estava lendo um devocional e o Spurgeon fala que a autoconfiança é irmã do pecado, assim. Quando a gente começa a achar que tá bom o suficiente, a gente já tá meio caminho estragado. E é interessante como a gente acaba pensando que a gente tá melhor, mas na verdade a gente tá ficando cada vez mais parecido com Satanás, por tentar ser bom o suficiente sem Deus. Mas aí então a gente começa a pensar, beleza, mas de onde vem esse fruto então? Se não é só uma coisa que eu olho para aquela lista e falo assim, beleza, botei aqui na minha geladeira amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio e todo dia eu leio ali e boto no espelho do banheiro e tô memorizando e tentando praticar essas coisas. Se não é dessa forma, como então que a gente consegue isso? E Jesus dá pra gente a resposta lá em João 15, no versículo 4 e 5.
Ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então a resposta de Jesus aqui é de que se nós formos ramos que estão conectados à videira, nós vamos produzir fruto. E o fruto ele não é instantâneo. Hoje, quando a gente estava saindo de casa de manhã, eu passei na grama, eu vi uns cogumelos tipo desse tamanho, assim. E cogumelo, eu não sei quem mora em casa aqui, eu já reparou nisso, mas tipo, cogumelo é muito estranho, assim. De um dia pro outro ele tá lá gigante, assim, enorme, sabe? Mas normalmente, quando você planta uma coisa, ela demora para começar a brotar. E eu lembro quando a gente era criança e na escola davam tipo feijão com algodão, assim. E daí você levava pra casa, daí botava lá, e daí você ficava todo dia, tipo, de 10 em 10 minutos você ia lá ver se tinha acontecido alguma coisa, sabe? Até começar a rachar, e daí tipo começa a sair um brotinho. E daí você, caraca, tá saindo feijãozinho. E daí você esqueceu, perdeu a graça e ele foi pro lixo. Mas a ideia é que o fruto ele precisa de um tempo para amadurecer, assim. Ele precisa de um tempo para ser gerado. E, além disso, normalmente, os frutos que a gente consome não foi a gente que plantou. Os frutos que a gente consome não são árvores que a gente semeou. Muitas das coisas que a gente experimenta hoje e a gente pode vivenciar hoje, elas foram semeadas por outras pessoas que vieram antes de nós. Então, o fruto ele também não é só uma coisa assim que você... Ah, beleza, então agora eu estou em Cristo, vamos lá, saia fruto. Tipo, a gente às vezes é muito desesperado com isso. E aí entra um pouco da paciência também. Porque não é só porque nada aconteceu ainda que nada nunca vai acontecer. Pensa tipo numa granada, assim, que o cara tira o pino e solta e espera. Espera pouco, mas espera. Tem coisas que você espera mais. Algumas coisas você nem vai ver, cara. Mas outras pessoas que vão vir depois de você vão colher isso. Da mesma forma que nenhum de nós aqui plantou essa igreja. Mas está todo mundo aqui hoje. E eu acredito que nenhum de nós aqui traduziu a Bíblia que a gente usa. Mas um dia essas pessoas traduziram. Ou começaram a traduzir. Então, existem muitas coisas que a gente tem como herança e frutos que são colhidos numa comunidade. E os frutos também têm diferença entre eles. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente. Mas lembra disso, de tempos diferentes e frutos diferentes. Quando ele continua lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24 a 26, onde ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então a nossa ideia aqui é de que se nós pertencemos a Ele, os nossos desejos e paixões estão crucificados com Ele. E de que a maneira da gente sair da lista, digamos assim, das obras da carne, é estar com Cristo. E não só ficar lutando e evitando o pecado a todo custo. Da mesma forma que no 25 ele fala, de novo, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, andemos no Espírito. E aqui ele usa uma outra palavra para andar. Desculpa. A palavra que ele usa para viver, ela também no grego significa andar, mas essa palavra andemos aqui, ela também tem um sentido de andar, só que ela tem mais um sentido de marchar. Ela tem mais um sentido a ver com você estar caminhando ordenadamente, seguindo a liderança de alguém, do que simplesmente de você andar por aí para onde você quiser. Então, ao mesmo tempo que o Espírito nos convida e nos oferece uma caminhada de liberdade, mas ele também nos aponta uma liderança que a gente tem que seguir. E no 26,
ele fala então sobre como a gente vai mudar essas coisas. Ele fala, não sejam presunçosos, não provoquem uns aos outros e não tenham inveja uns dos outros. E a palavra presunção aqui, ela significa falsa glória. É mentira, é aparência, é a pessoa que é metida, ou que tem vergonha de confessar pecado, porque acha que não sabe o que as pessoas vão pensar dela, ou que tem medo de mostrar vulnerabilidade. Daí a gente tem provocando uns aos outros, que aqui é você causar o outro a pecar. Então quando você tem uma situação de pecado, e você começa a arrebanhar outra pessoa com você, para legitimar o teu pecado e validar teu pecado, e você não tá mais pecando sozinho, agora são mais pessoas, e olha, tipo, pode ser que eu não esteja tão errado assim, porque tem mais gente que tá fazendo isso também. Ou você achar, poxa, que legal, vamos lá, tipo, vamos junto aí com essa galera que tá fazendo isso, porque, ó, não tô sozinho pelo menos. E a gente também tem inveja, que é ingratidão, e é cobiça, e é a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, e querer o que é dos outros. Mas ao invés disso, o convite é para a gente viver em verdade e não em falsidade. Viver apreciando e não desprezando, né, e provocando. E sendo gratos e generosos. A gente devia se importar menos com essas listas e se importar mais com Jesus. Se a gente viver com Cristo, a gente se torna parecido com Ele. Mas se a gente buscar ser igual a Cristo sem viver com Ele, além de ser impossível, a gente vai estar buscando fazer isso pela obra da carne. O fruto é gerado quando nós estamos sendo alimentados pelo Espírito. Se nós buscarmos habitar nele, que é a fonte da vida, nós vamos produzir fruto. Se nós buscarmos apenas o fruto, nós vamos ter frutas de plástico. Nós vamos ter frutos artificiais que não servem para nada, só para exibição. Mas se a gente desejar a árvore, que é a fonte disso tudo, a gente vai ter fruto verdadeiro, com propósito, e que é bom para comer. Não existe uma resposta pronta aqui. A ideia é que os frutos são diferentes. Cada fruta é diferente uma da outra. O fruto que ele está dizendo aqui é o mesmo para todos nós, é o fruto do Espírito. Mas eu quero dizer que a maneira como isso se revela nas nossas vidas é individual, é pessoal. E não tem como dizer assim, então agora você faz isso, e daí você vai estar em Cristo, e daí você vai dar fruto. E também não tem como a gente olhar assim, nossa, mas aquela pessoa é muito boa, ela deve estar dando frutos do Espírito. A ideia é que é o Espírito Santo que move isso em nós, e não a gente tentando fazer. Então, para isso, a gente precisa de uma direção dele para tudo que a gente for fazer. Existem várias maneiras da gente frutificar, existem várias maneiras da gente servir. O que a gente precisa é encontrar qual Deus quer que a gente sirva. A gente tem muita oportunidade e muita necessidade de servir em ministério em tudo que é lugar. Aqui, em outras igrejas, nas igrejas que vocês congregam. A gente tem necessidade dentro dos ministérios e cada um tem uma vocação e um chamado para algo. Você é um tipo de ramo e produz um tipo de fruto. A adoração é um objetivo maior e melhor do que o moralismo. Se a gente busca adoração, se a gente busca conhecer a Cristo e estar nele, ao invés de buscar os resultados e as atitudes, a gente começa a frutificar de maneiras que a gente nem percebe. Porque a adoração é intimidade com Deus. E quanto mais perto, mais parecido eu me torno. Não é sobre moralismo. Não é sobre ser uma pessoa boa. Não é sobre tradição. Não é sobre cultura. Não é sobre o país que a gente pertence. Não é sobre a congregação que a gente frequenta. Não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. É sobre Jesus. É sobre ser cheio do Espírito Santo. E é sobre adoração. É sobre uma vida que é voltada para Ele e que, por causa disso, deixa as obras da carne e passa a gerar os frutos do Espírito. E apesar de que não é o Lucas que está ministrando hoje, o C.S. Lewis também é um dos meus autores favoritos. E hoje eu estava lendo, à tarde, um trecho no Cristianismo Puro e Simples que encaixa perfeitamente nisso. E o Lewis é tipo mestre das analogias, assim.
ele diz aqui: de que modo, então, Deus afetou toda a humanidade? Da seguinte maneira: toda a tarefa de nos tornarmos filhos de Deus, de nos transformarmos de seres criados em seres gerados, de passarmos de uma vida biológica e provisória, carnal, para uma vida espiritual e eterna, toda essa tarefa já foi feita para nós. Deus se encarregou dela. A humanidade já foi salva, em princípio. Nós, indivíduos, temos de nos apropriar dessa salvação. Mas o trabalho pesado, que nós nunca conseguiríamos levar a cabo sozinhos, já foi feito. Não precisamos tentar escalar a vida espiritual pela nossa própria força, porque ela já desceu sobre a raça humana. Se simplesmente nos abrirmos ao homem que possuiu essa vida em sua plenitude, homem que, apesar de ser Deus, também é verdadeiramente humano, ele a fará funcionar em nós e por nós. Tudo que a gente precisa para viver isso já foi realizado por Jesus na cruz. A única coisa que a gente precisa fazer de verdade é buscar relacionamento com Ele. E isso vem com honestidade, de a gente realmente se declarar e abrir o nosso coração. E, por mais ridículo que pareça, a gente tem muita dificuldade de ser vulnerável diante de Deus. A gente tem muita dificuldade de admitir algumas coisas quando a gente está orando. Mas Ele sabe que a gente não está falando o que a gente realmente queria falar. A gente precisa parar com isso, cara. A gente precisa começar a ser mais sincero com Deus, com a gente mesmo, com os outros. E é aí que a gente começa a produzir fruto, vivendo em verdade. E a gente vai ter um tempo de louvor estendido também. Eu vou chamar o Lucas para dar os avisos aqui. Mas a ideia do louvor é que é uma das maneiras da gente adorar. A gente pode adorar através da música, da palavra, da oração, da comunhão, do discipulado, da nossa vida familiar, do nosso trabalho, em tudo. Vamos usar esse tempo para realmente adorar o Senhor e nos colocar diante dele.